7. 2. A resposta dada pelo plenário do CNJ à consulta firma a orientação do Conselho sobre a matéria e é de observância geral pelos órgãos do Poder Judiciário Nacional, exceto STF, com efeitos ex nunc. Assim, conheço a consulta e respondo positivamente nos seguintes termos. A quinta parte da lista de antiguidade elaborada, primeiro, a quinta parte da lista de antiguidade elaborada para promoção ou remoção por merecimento de magistrado deve sofrer arredondamento para o número imediatamente inteiro superior, caso fracionário o resultado da aplicação do percentual, de modo a assegurar a participação de pelo menos 20% dos potenciais candidatos mais antigos. 2. Se todos os integrantes da primeira quinta parte não manifestarem interesse, deve ser formada a segunda quinta parte, considerando o universo dos magistrados integrantes da mesma entrância ou classe, excluindo-se os integrantes da primeira e assim sucessivamente. 3. Se algum integrante da quinta parte não manifestar interesse, apenas participa os demais integrantes dela, não sendo admissível sua recomposição. Ressaltei, portanto, senhor presidente, na forma do precedente do Conselho, que justamente sobre essa questão de quinto sucessivo respondeu que a decisão do Conselho aplica-se a todo o Poder Judiciário pela sua natureza nacional, mas que é sempre com eficácia ex nunc. Todavia, agora atento ao voto do eminente conselheiro no processo há pouco suspenso por pedido de vista, Sua Excelência, o conselheiro relator, Mauric, reproduz uma decisão do Supremo Tribunal Federal de 1995, eu não sei se essa decisão foi modificada eventualmente, creio que não, que estabelece, no caso do quinto, para a composição do quinto constitucional, para a composição dos tribunais, que o arredondamento se daria para cima toda vez que fosse superior ou arredonda-se a infração, superior ou inferior a meio para cima. Não, mas é isso mesmo, a minha dúvida estava só. Observa-se a regra da hermenêutica, a norma expressa prevalece sobre a norma implícita. Fosse a convir que se o número total da composição for múltiplo de 5, arredonda-se a fração superior ou inferior a meio, para cima, obtendo-se, então, o número inteiro seguinte. Até porque na leitura me pareceu que ele tinha feito a distinção até metade e acima da metade. Mas agora, relendo, não é tanto faz que seja inferior ou superior a meio, a decisão precedente do Supremo Tribunal Federal estabelece que arredondamento se dá para cima, o que está de acordo com o voto que eu acabei de ler, né, nesse sentido. Se esse for, dadas essas dúvidas que pairam no Poder Judiciário e na magistratura, creio, e ressaltando que e dentro do próprio CNJ, conforme vimos há pouco com o voto do eminente conselheiro Mauric, as controvérsias existentes, se o Conselho acompanhar essa direção, seria aplicado daqui para frente para toda vez que isso ocorresse, sem alterar o modo como essas listas foram compostas anteriormente para as promoções ou remoção por merecimento. Estou aplicando aqui, senhor presidente, por analogia para o futuro, a regra que o Supremo adotou no caso do quinto constitucional, né, para a magistratura, que é uma regra em que o próprio Supremo aponta na direção para resolver o problema e, portanto, aplicaria analogicamente essa situação aqui. Porque, de toda forma, o arredondamento para cima contempla e evita essas eventuais fricções que sempre acontecem, porque aquele que se julga preterido bate novamente, insiste, volta, e nunca se resolve isso, e, ao mesmo tempo, se arredonda para mais, o próprio tribunal fica com um espaço maior de escolha. Ao invés, nesse exemplo que eu citei, ao invés de ser 6, ele vai ter 7 para escolher no quinto. Quer dizer, o espaço de escolha dele é maior. Quer dizer, tanto para o tribunal quanto para os magistrados interessados, o arredondamento para mais contempla. E também me parece, essa agora a minha posição pessoal, desde o começo, quando analisei essa questão, que o arredondamento para mais é o que melhor contempla o princípio do quinto, no caso dos 20%, porque se arredondar para menos, será menos de 20%, e não me parece que estaria dessa forma contemplando o princípio proporcional. Esse, portanto, senhor presidente, para frente, no caso desse processo que acabou de ser analisado, o fundamento
tivesse havido a continuação, eu concordaria com o relator quanto ao resultado final do voto, mas não pelo fundamento dele, mas pelo fato de já ter havido a composição da lista e considerando a controvérsia reinante até então no Poder Judiciário sobre essa matéria. Após o voto do relator, respondendo positivamente à consulta, pediu vista antecipada ao conselheiro Antônio Humberto. Aguardo os demais. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, apresentou pedido de providências para que a avaliação periódica de magistrados aposentados por invalidez fosse regulamentado pelo CNJ. A relatora deste processo foi a conselheira Andréa Pachá. Nesta sessão foi apresentado o voto vista do conselheiro João Oreste Dalazen. 6 da pauta, pedido de providências, relatora a conselheira Andréa Pachá. Em vista regimental, conselheiro João Oreste Dalazen. É 1706, senhor presidente? 1706? Exatamente. Com o devido respeito ao eminente relator, entendo que o pedido de providências merece conhecimento pelo Conselho Nacional de Justiça, uma vez que a matéria deduzida nos autos extrapola o interesse meramente individual tanto do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região como da Justiça do Trabalho. O tema, ora questionado, surte reflexos para toda a magistratura nacional data vênia. Também ouso divergir em parte do ilustre conselheiro Antônio Humberto, na medida em que reconheço a importância da regulamentação do tema pelo Conselho. O parágrafo 4º do artigo 103, letra B da Constituição Federal, afirma competir, aspas, ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. No caso em tela, vislumbra a necessidade de regulamentação das normas e critérios de revisão da aposentadoria por invalidez de magistrados. A redação do artigo 76 da Lei Complementar, número 35 de 79, a evidência especifica que os tribunais disciplinarão, aspas, o processo de verificação da invalidez do magistrado para o fim de aposentadoria, fecho aspas, não delimitando as regras aplicáveis a título de revisão da aposentadoria. Em breve consulta aos sítios eletrônicos dos tribunais brasileiros, constato que praticamente todos padecem da inexistência ou insuficiência de regulamentação da revisão das aposentadorias por invalidez. Indiscutível que a matéria carece de previsão legal. Conforme se recorda, a Constituição Federal de 1988 determina, artigo 93, inciso 6º, a aplicação subsidiária aos magistrados das regras de aposentadoria dos servidores públicos, artigo 40. Estas, por sua vez, devem observar no que couber, aspas, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social, fecho aspas, artigo 40, parágrafo 12. Ainda que a Lei 8.213 estabeleça requisitos e critérios a serem seguidos em caso de revisão de aposentadoria por invalidez, constato que se trata de normas genéricas, a meu juízo, insuficientes para o procedimento ora questionado. O decreto número 3.048 de 99, por se tratar de ato editado pelo Poder Executivo, a meu juízo não se aplica ao Poder Judiciário sob pena de ofensa ao princípio da independência dos poderes da União. Penso que a falta de legislação sobre a matéria no âmbito do Poder Judiciário impõe-se ao Conselho Nacional de Justiça a regulamentar o tema. Na qualidade de corregedor-geral da Justiça do Trabalho, pude deparar-me com dificuldades no enfrentamento do tema perante os tribunais regionais do trabalho. Por exemplo, em correição ordinária realizada perante o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, Rondônia, identifiquei situação análoga em relação a servidores. Referido tribunal registrava número expressivo de aposentadorias por invalidez a servidores, cerca de 45% dos servidores inativos. Em alguns casos, não havia fundamentação suficiente na emissão do parecer da Junta Médica do Tribunal. Além disso, cabia à própria Junta a fixação da periodicidade das avaliações médicas, não havendo norma que estabelecesse o interstício. Embora não se refira à magistratura, e sim a servidores, o fato demonstra a gravidade da ausência de regulamentação geral e de aplicação a todos os tribunais brasileiros sobre a necessidade de revisão dos atos concessivos de aposentadoria por invalidez, seja de magistrados, seja de servidores do Judiciário. Impede rememorar que o Instituto da Revisão de Aposentadoria por Invalidez ganha